Chegando aqui alguns segundos antes das 7, e quero saber de vocês que possam estar aqui comigo, se o som tá bom, se a iluminação também tá razoável, para que a gente possa, então, começar o nosso estudo dessa noite. Vou fechar a porta aqui. Na medida em que vocês forem acessando, então, o nosso estudo, por favor. Ah, que ótimo, Tati. Que bom que tá bom. Então, nós já podemos começar pontualmente. Bom, a semana passada, a iluminação também. Obrigada pela opinião, Tati. A semana passada, nas nossas 3 aulas, né, nós estudamos juntos as questões que compõem o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, e hoje, então, nós vamos dar início ao capítulo 2. Boa noite, Aguinaldo, bom ter você aqui, meu professor. Então, esse capítulo 2 que a gente vai começar o estudo hoje, vem falar dos elementos gerais do universo. É muito interessante o Livro dos Espíritos, porque quando a gente pega ele pela primeira vez e folheia esses capítulos iniciais, ele fala muito mais de coisas relacionadas à ciência do que à religião. Boa noite, Suzele, boa noite, Rita, sejam bem-vindos, que bom ter todos vocês aqui comigo, fico muito feliz. E não é diferente com esse capítulo 2, quer dizer, no capítulo 1, apesar da gente falar de Deus, né, vocês podem ter percebido que o teor das perguntas e das respostas se aproximava muito mais do que a gente pensa ser estudo da filosofia e da ciência do que ser estudo da religião. E esse 2º capítulo também vai caminhar, vai trilhar esse caminho, quer dizer, de trazer esclarecimentos lógicos, né, que nos falam racionalmente a nossa inteligência, né, porque nos próximos capítulos é que os espíritos vão fazendo, digamos assim, a costura entre ciência, entre esse entendimento lógico e racional e essa nossa busca, a nossa ânsia por desenvolver a nossa religiosidade, quer dizer, aquilo que nós possuímos em conexão com o Pai, Criador de todos nós. Boa noite também, Tiago, boa noite, Amable, bom ter vocês aqui comigo, fico muito feliz. Então, para quem está chegando agora, vocês estão vendo aí no banner, né, que nós estamos dando início ao capítulo 2 dos elementos gerais do universo. E nós vamos começar na questão 17, Kardec traz o subtítulo Conhecimento do princípio das coisas. Então, esse subtítulo vai abranger as questões de 17 a 20. Na questão 17, Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta dos espíritos: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Olha só, vejam só que os espíritos não falam que vai ser vedado ao homem o conhecimento de tudo. Mas ele fala que nesse mundo, eles falam nesse mundo, ou seja, no estado evolutivo em que nós nos encontramos como humanidade componente da Terra, quer dizer, espíritos ainda próximos, muito próximos do primitivismo, né? Ainda muito distantes, né, da pureza do espírito, mas todos nós perfectíveis, e no atual estágio, no século XXI, já a caminho de viver num mundo
de regeneração, mas ainda com muita coisa a vivenciar, muita coisa a depurar. Então, eles falam assim que Deus não permite neste mundo, ou seja, para espíritos que, como nós, estagiam, vamos dizer assim, em faixas medianas evolutivas, medianas para inferiores, né, evolutivas. Nós não vamos conhecer todas as coisas, porque Deus impõe-nos limites a este conhecimento. Continua então Kardec, porque Kardec ele gosta de ir mais profundamente nos assuntos que ele acha necessários para abordar. Na questão 18, ele pergunta: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta dos espíritos: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ora, então vocês percebam que nessa questão 18, ela é um complemento da primeira. Então, na primeira, os espíritos nos afirmam que nós não vamos saber todas as coisas neste mundo. E não podemos falar nem nesta encarnação que estamos tendo, quer dizer, neste mundo. E nós não sabemos ainda quantificar quantas vezes ainda nos serão necessárias retornar a este mundo, qual seja a Terra. E ainda podemos presumir, elastecendo o nosso raciocínio lógico, que ainda, como habitantes futuros de um planeta de regeneração, ainda há de nos faltar determinadas faculdades necessárias para compreender em absoluto todas as coisas. Lembrem-se que lá na questão 10, nós já vimos a semana passada, quando Kardec pergunta se nós podemos compreender a natureza íntima de Deus, os espíritos falaram que nos falta um sentido. Aí agora, nessa questão 18, eles nos falam que nós ainda não possuímos certas faculdades para compreender tudo, ou todos os mistérios das coisas. Mas eles não nos colocam, digamos assim, a impossibilidade dessa conquista, porque essa conquista virá na medida em que evoluirmos. E vale aqui novamente reafirmar que a evolução dos espíritos, ou seja, nossa, vai abraçar de forma equilibrada o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral na sua apresentação de amor, de bondade, de fraternidade, etc, etc, e etc. Então, na medida em que caminharmos nas incontáveis experiências, alargando o nosso conhecimento intelectual, mas também alargando e fazendo com que, vamos dizer assim, construindo, desenvolvendo esta força poderosa que é o amor que nós possuímos, mas que ainda desconhecemos como efetivamente seja. Então, na medida em que desenvolvermos essas duas grandes forças do espírito, da inteligência e da sua capacidade de amar, nós vamos acessando novos e profundos conhecimentos, porque vamos adquirindo novas faculdades, novos sentidos. Que sentidos serão estes? Nós vamos pensar juntos neste capítulo sobre o que seria desenvolver estes sentidos e essas faculdades. O importante agora, nessas primeiras questões, é que a gente perceba e se dê conta de que nós vamos sim acessar um dia conhecimentos mais e mais profundos acerca de Deus e das coisas, mas não agora. Agora, nós ainda somos bastante limitados por Deus, por conta dos nossos próprios limites. É como se eu quisesse ensinar matemática de algoritmos, né,
a uma criança de 6 anos. Ela não ia compreender, porque ela ainda não desenvolveu o raciocínio suficientemente para compreender toda aquela teoria que tem de ser desenvolvida também através de exercícios. Mas ela um dia vai chegar lá. Ela chega. Na questão 19, por sua vez, Kardec pergunta: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Quer dizer, já que Deus não traz todas as informações, será que o homem, através da ciência, ele consegue ir acessando alguns destes segredos? E respondem os espíritos: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E aí, o comentário de Kardec ainda fala o seguinte: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Vejam só. Então, na medida em que nós vamos acessando estes segredos das coisas, da vida que nos circunda e da nossa própria vida, dos vários planos em que como espíritos habitamos, tanto encarnados quanto desencarnados, então quanto mais vamos acessando, quanto mais vamos adquirindo conhecimentos, mais nós deveríamos ou devemos nos admirar e trabalhar em nós profunda gratidão pela obra da criação, pela misericórdia de nosso Pai, Criador de todas as coisas. Certa vez, não sei há quanto tempo atrás, porque eu não me fixo em datas, quem me conhece sabe disso. Eu tenho certa dificuldade para memorizar, às vezes, o livro, mas graças a Deus eu tenho facilidade para guardar o conteúdo. Mas enfim, e a mesma coisa em relação à data. E eu fui questionada, dentro do estudo que nós fazemos, do Livro dos Espíritos, principalmente quando nós vamos ver isso nas próximas semanas, vai falar sobre a Gênese bíblica, né? Se de repente esse entendimento que os Espíritos nos trazem, muito próximos, para não dizer que são acompanhados em absoluto pela ciência, se isso não desmerece a grandiosidade do Deus apresentado na tradução literal da Gênese, né, como criador do mundo e dos seres no período de 6 dias. Para mim, não. Para mim, essa combinação do entendimento espírita que se coaduna com o que a ciência diz ainda hoje, isso para mim mostra a grandiosidade deste Pai, que traz desde sempre, desde a eternidade, leis imutáveis, regendo absolutamente tudo. Então não existe derrogação da lei divina. Então é muito fácil que nós possamos observar na natureza o longo processo de maturação dos vegetais e compreender a grandiosidade do Pai nestes bilhões de séculos necessários quando da formação do globo terrestre. Para mim, é muito mais grandioso. Há toda uma magia no sentido não de mistério, mas magia no sentido de ser algo que absolutamente o homem não pode fazer. Então é algo que advém de uma inteligência, de uma força criadora muito superior ainda à nossa compreensão. Mas vamos dar continuidade, né? Então, nessa questão, nós percebemos que o homem, sim, vai acessar muitas informações sobre as coisas, sobre a vida, através da ciência. Mas percebam que também essas, digamos assim, conclusões que a ciência chega,
ou informações que a ciência acessa, também elas obedecem a um limite imposto pelo Criador. Na questão 20, Kardec pergunta, e essa é a última questão desse subtítulo, Conhecimento do Princípio das Coisas. Então, na questão 20, Kardec pergunta, dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Então, olha, na questão 19, Kardec pergunta se, através da ciência, o homem pode acessar novas informações, ou seja, descobrir novos fatos, novas leis físicas, químicas, astronômicas, ou seja, se o homem pode acessar através da ciência maior conhecimento sobre a obra da criação. Pode, dentro dos limites impostos pelo Criador. E agora, na questão 20, Kardec pergunta se, então, sem ser pela ciência, os espíritos podem nos revelar coisas que até aquele instante os nossos sentidos ainda não captaram. Olha a resposta deles. Sim, se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado apreender. É muito interessante essa questão. Nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre matéria, nós vamos falar de espírito e de matéria. E quando nós estivermos abordando o assunto relacionado à matéria, nós vamos perceber que lá no século XIX, quando da publicação do Livro dos Espíritos, os espíritos adiantaram conclusões que somente posteriormente a ciência teria, em relação à matéria primeva, ao elemento primitivo. Nós não vamos antecipar esse estudo. É só porque isso tem a ver com essa questão 20. Então, veja só, não é intenção do Pai, intenção do nosso Criador, nos revelar facilmente tudo. Por quê? Porque é preciso que a inteligência do espírito se desenvolva. E é infinitamente necessário, digamos assim, ao nosso desenvolvimento intelectual, que nós estudemos, pesquisemos, experienciemos. É imprescindível que, ao tentarmos acertar, nós erremos, porque muitas vezes, através do erro, nós vamos conseguir chegar no acerto. Então, este é um processo natural de crescimento do espírito. Por isso que Deus não nos dá tudo de mão beijada, através da revelação dos espíritos. Porque isso foi abordado em vários textos de Kardec na Revista Espírita. Quer dizer, por que os espíritos, então, não revelam, por exemplo, a cura de todas as doenças? Não nos informam, né? Por exemplo, a fórmula, né, da vacina que a humanidade toda hoje precisa para combater esse vírus, né, que está mexendo tanto conosco, com nossos sentidos, com os nossos emocionais, né, nos impondo pensamentos e análises novas acerca de quem somos, do que é efetivamente importante nas nossas vidas, do que não é, né, o que é essencial, o que não é. Então, olha só, se lá no comecinho dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, Deus nos desse já a fórmula através dos espíritos da vacina, nós não viveríamos essa longa trajetória que estamos vivendo, digamos assim, relativamente impedidos de viver como no começo do ano estávamos vivendo. É claro que há exceções. Tem gente que não está respeitando, principalmente porque não pensa no seu semelhante. Quando eu falo respeitando, não é trabalhando, porque na verdade nós precisamos trabalhar.
mas é, por exemplo, deixando de tomar esses cuidados básicos que nós estamos aprendendo a tomar. O uso da máscara, quando você convive com outras pessoas, quando você precisa realizar alguma coisa fora da sua casa. O álcool, né, para desinfectar as mãos. Enfim, os cuidados que hoje nos foram trazidos de maneira excepcional, mas quero eu crer que nós podemos sim adaptá-los na nossa vida comum futuramente. Ou seja, cuidar mais do asseio pessoal, da higiene pessoal, né? E quem sabe não passe a ser de uso de toda a população. Quando você estiver adoentado, você sai de máscara, para que você não transfira ao outro a gripe que você tem, né? Ou o mal que você possa estar sofrendo. Então, nós vamos perceber dessas duas respostas, que o homem precisa experienciar, ele precisa estudar. Então, as revelações através dos espíritos vêm quando é conveniente, ou seja, quando há permissão da espiritualidade superior para que elas venham, porque isso não vai impedir o homem de continuar a estudar, a experienciar e a desenvolver. E a ciência, então, é mais ainda demonstrativo dessa necessidade do homem dedicar-se ao estudo, à experiência. E aí aqui, nessas 4 questões, nós encerramos o subtítulo Conhecimento do princípio das coisas, questão 17 a 20. Agora nós vamos iniciar, a partir da questão 21 até a questão 28, outro subtítulo, dentro desse capítulo 2, que é Espírito e Matéria. E em relação a isso, Kardec pergunta na questão 21. A matéria existe de toda a eternidade como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Respondem os espíritos. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? E é claro que essa resposta nos faz recordar da lição de Jesus, lá em João, capítulo 5, versículo 17. Deus nunca esteve inativo. Meu Pai, aí a fala de Jesus, esse Deus nunca esteve inativo, está nessa questão, na resposta à questão 21. E aí vem a lição de Jesus que nós vamos encontrar em João, capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eu pergunto a vocês, qual das revelações espíritas nos fala deste trabalho? O progresso incessante. Nós vamos estudar no Livro dos Espíritos a lei do trabalho. Ela sendo lei divina, lei natural e, portanto, imutável. Nós já percebemos, nós espíritas que aqui nos encontramos, né, que o céu beatífico, de cânticos, hinos, né, e de contemplação, esse céu não existe. Nós já percebemos, através da revelação dos espíritos, que, ao contrário, quanto mais evoluído o espírito, mais trabalho ele tem. Porque mais responsável ele é. Porque mais em sintonia com a vontade do Criador ele está. E, portanto, nesta sintonia, nesta relação profunda com o Pai, ele age segundo a vontade do Pai. Se o Pai trabalha, os espíritos vinculados a ele, com maior pureza, com maior sintonia,
também hão de trabalhar incessantemente. Então, neste capítulo, e nesta questão específica, questão 21, os espíritos vão dizer que Deus criou a matéria, é aquilo que nós podemos apreender agora, né? Mas que ainda nos foge em absoluto o momento desta criação. Fato é que nós não poderíamos imaginar um universo sem matéria. Ainda nos falta sentido, faculdade, raciocínio lógico para compreender essa questão em relação ao seu início, ao início da obra da criação da matéria. Nós só trabalhamos aqui que Deus criou a matéria. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Ou seja, então Kardec diz assim, para ele, né, naquela hora, matéria para ele, na definição do mundo em que ele estava, do século XIX, era aquilo que impressionava os sentidos, ou seja, aquilo que você pode ver, aquilo que você pode pesar, né, aquilo que você pode apalpar, porque impressiona os sentidos. Então, matéria, para ele, seria isso, o que você pode medir, né, o que tem extensão. São exatas essas definições? Pergunta Kardec. E aí os espíritos respondem. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Bom, só aí nesse início de resposta a gente já percebe. Do vosso ponto de vista, quer dizer que existem outros. Então, quer dizer, para o nosso ponto de vista, para aquilo que nós conhecemos, para aquilo que nós conseguimos trabalhar com lógica, intelectualmente, a matéria é isso que Kardec está falando, que tem extensão, que pode pesar, que impressiona o meu tato, que impressiona a minha vista, né? Mas existem outros pontos de vista, digamos assim, os espíritos desencarnados, né? Não é bem assim a definição que eles têm de matéria, será? Continua a resposta. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Ora, só quando eu percebo aí a matéria existe em estados que ignorais. Lá no século XIX, isso era novidade. Porque lá ainda não se estudava como hoje se estuda a energia. Lá ainda não se sabia que a matéria nada mais é do que luz coagulada, que a matéria nada mais é do que energia condensada. Lá a matéria era o que impressionava os sentidos. Mas lá no século XIX os espíritos já falam que matéria existe em estados que ignorais. E ela pode ser tão etérea e sutil que aos vossos sentidos, quer dizer, aos nossos sentidos físicos, ela não impressiona. E aí nós podemos entender por que os espíritos, ao descrever as suas experiências no mundo espiritual, eles nos falam de matéria. Eles nos falam de casas, de ruas, de passeios, de veículos, de árvores. Eles nos falam da materialidade que o perispírito apresenta ter. Eles nos falam de cadeiras, de camas, de mesas, de alimentos. Para nós encarnados, nenhum destes itens materiais do plano espiritual nos impressiona. Nós não os vemos, a não ser os médiums ostensivos, quando tem a possibilidade de visualizar estas coisas, digamos assim, do plano
espiritual. Mas, em geral, eles não nos impressionam. Se alguém falar assim para você, do teu lado tem uma cadeira espiritual, senta nela, você pode sentar? Certamente você vai varar e vai bater no chão. Trocando. Se algum espírito fala para outro espírito, olha, senta naquele sofá ali que existe no plano material denso, ele vai conseguir sentar? Não. Por quê? Nós vamos entender mais para frente. Porque as vibrações da matéria ou da energia estão em velocidades diferentes. É muito interessante essa questão. E nós vamos dar continuidade a ela amanhã, em que nós vamos novamente retomar esse subtítulo, Espírito e Matéria, dando continuidade ainda a alguns pensamentos acerca dessa questão 22 e das demais. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, quem chegou depois que eu fiquei feliz no início, Carlos Caiafa, tio Carlos, a Tânia, Maria Lúcia Mesquita Beltrão, obrigado pela presença de todos vocês. E eu, apesar do nosso estudo ser rápido, eu quero colocar vocês que eventuais dúvidas que surjam, vocês podem postar aqui nos comentários, porque eu vou lê-los todos, né? Se tiver alguma questão, eu vou anotar. E na próxima aula, a gente já começa tirando as dúvidas que forem surgindo. Então, uma boa noite a todos. Os nossos 30 minutos de estudo estão no fim, né? Desejo a todos uma boa terça. Ainda tem agora pouco, daqui a pouquinho, o estudo da Amable, não percam. Excelente. Essa minha companheira, essa amiga, tem uma sensibilidade profunda para falar do Evangelho, das suas análises das parábolas têm sido sempre muito enriquecedoras. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.